Olá, vamos falar de um assunto que voltou com tudo para o debate aqui no Brasil, a jornada de trabalho 6 por 1. E olha, essa discussão é muito mais do que só contar horas, viu? Envolve nosso tempo, nosso dinheiro e, no fundo, o futuro de milhões de brasileiros. Bom, para todo mundo ficar na mesma página, o que é essa tal de jornada 6 por 1? É bem simples, na verdade. É aquele regime de trabalho que está lá na CLT, onde a pessoa trabalha 6 dias seguidos para ter só um diazinho de folga. Basicamente isso. E por que isso tá dando o que falar? Porque, gente, não é uma coisinha pequena, não. Essa é a rotina de muita, mas muita gente. É o padrão em setores gigantes, sabe? Tipo comércio, serviços, indústria. Ou seja, isso aí mexe com a vida de uma parte enorme da nossa população. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o tamanho real dessa polêmica toda. Por que, de repente, todo mundo tá falando disso? Olha esse número. Dezenas de milhões. É gente pra caramba. A gente não está falando de um grupinho, né? Essa discussão sobre a escala 6 por 1 afeta o coração da nossa força de trabalho. Então, qualquer mudança que vier a acontecer vai ter um impacto gigantesco. E o mais importante, esse papo não ficou só na internet, não. Já virou coisa séria, virou ação política. Bora ver o que está rolando lá no Congresso Nacional sobre isso agora. Então, o que estão propondo? Tem várias ideias na mesa. Algumas mais ousadas, tipo reduzir a jornada de 44 para 36 horas por semana. Outras sugerem um meio termo, como 40 horas, o que daria 5 dias de trabalho e 2 de folga. Essa variedade de propostas já mostra que o negócio é sério e tem várias facetas. Mas um ponto super importante. Ninguém está falando que isso vai mudar da noite para o dia. A ideia que está ganhando mais força é a de fazer uma transição bem gradual, sabe? Coisa de 4 a 6 anos. Isso daria tempo para as empresas e para a economia inteira irem se ajustando. E aí a gente chega num ponto que todo mundo fala, né? O jeito que a mídia geralmente mostra essa história. Parece um cabo de guerra. De um lado, a qualidade de vida do trabalhador, do outro, o impacto na economia. É o debate clássico. De um lado, quem defende a redução diz, olha, isso melhora a saúde mental, diminui o desgaste físico e a gente pode até ser mais produtivo. Faz sentido. Do outro lado, o pessoal da economia se preocupa. E os custos para a empresa? Isso não vai gerar inflação? Será que não vai ter demissão? É a balança de sempre. Só que, e se essa briga entre qualidade de vida e economia não for a história toda? E se tiver uma peça faltando nesse quebra-cabeça? Uma peça crucial para a gente entender o que está em jogo de verdade? Pois é. E a renda do trabalhador? E o salário? Cadê o dinheiro nessa conta toda? Parece que, no meio da discussão, a gente esqueceu de falar do principal, né? E esse é o pulo do gato. Enquanto a discussão fica só no tempo de descanso contra os custos da empresa, a gente está deixando de lado a realidade financeira de quem de fato vive essa rotina 6 por 1. Porque, vamos ser sinceros, quem é mais afetado por essa rotina super cansativa? Geralmente é quem está lá na base, em funções operacionais, ganhando menos e com quase nenhuma perspectiva de subir na vida. Para essa galera, tempo e dinheiro são duas coisas que andam juntas, não dá para separar. Isso muda tudo, percebe? O tempo livre para de ser só sobre, sei lá, dormir ou ver TV. Ele vira uma oportunidade. A grande pergunta é, oportunidade de quê? E aí que a mágica pode acontecer. Pensa só, com um pouquinho mais de tempo, a pessoa pode fazer um curso técnico, pode finalmente terminar os estudos, ou até começar um bico, um pequeno negócio para aumentar a renda. É sobre usar esse tempo para de fato construir um futuro diferente. Só que aqui tem um alerta gigante, um risco enorme que a gente precisa encarar. Se a gente só reduzir a jornada e pronto, sem dar nenhum apoio, sabe, sem facilitar o acesso a cursos, à educação, o resultado pode ser uma frustração geral. A pessoa vai ter mais tempo livre, sim, mas com o mesmo salário, com as mesmas dificuldades. Agora, se tiver esse apoio, aí sim, esse tempo vira um motor para a pessoa crescer na vida, para ter mobilidade social. Isso leva a gente para a reta final e para a verdadeira questão que a gente tem que se fazer quando fala do 6 por 1. O objetivo final aqui é muito mais profundo do que simplesmente trabalhar menos. A grande sacada dessa análise toda é a seguinte: só diminuir as horas de trabalho por si só não vai resolver o problema central de milhões de brasileiros, que é aquela dificuldade imensa de transformar todo o esforço, todo o suor do dia a dia em progresso de vida, em algo concreto, material. E a gente termina com a pergunta que, na verdade, deveria ser o ponto de partida de todo esse debate. É uma pergunta que força a gente a pensar de um jeito mais completo, mais humano.
como garantir que o tempo ganho se transforme em dignidade econômica de verdade, e não só num descanso a mais para voltar para a mesmíssima vida de antes. É nisso que a gente precisa pensar.